Olá, nosso grupo é composto pela Ana Júlia, Gabriela, Lucas, Luísa e Thales. Nosso trabalho vai tentar pontuar os tópicos mais importantes tratados no vídeo que foi disponibilizado na plataforma sobre a ausculta pulmonar, mais precisamente sons pulmonares anormais e som vocal. Esses sons anormais ou ruídos adventícios podem ser divididos em contínuos, descontínuos e de origem pleural. Para começar o estudo dos ruídos adventícios contínuos, vamos falar do ronco. Esse ruído é resultado das vibrações das paredes brônquicas, produzidas normalmente por doenças que causam estreitamento das vias aéreas por secreção. O ronco é ruído característico das vias aéreas inferiores e é melhor auscultado nas regiões de vias centrais. O ronco tem frequência baixa, menor que 200 Hz, e por isso seu som é grave e rude. Ele pode ocorrer tanto na inspiração como na expiração, e de acordo com o vídeo, aparece mais na expiração. Vamos ouvir um exemplo de ronco. Dando continuidade ao estudo dos ruídos adventícios contínuos, a gente vai falar agora sobre o sibilo. O sibilo, assim como o ronco, ele é resultado das vibrações das paredes brônquicas, mas ele se diferencia desse primeiro porque ele apresenta uma frequência maior que 400 Hz, sendo um som mais agudo e mais musical. Durante a respiração, ele pode estar presente na inspiração, na expiração ou nesses dois processos juntos. No tórax, ele está localizado na parte central da via aérea inferior e é característico principalmente das crises asmáticas, mas também está presente na DPOC e na pneumonia. Agora a gente vai ouvir um exemplo de sibilo. Um outro tipo de ruído adventício contínuo que a gente vai falar é o estridor. O estridor ele é observado quando há obstrução, laringite, edema de glote ou algum evento que faça com que o diâmetro por onde esse ar passa fique menor. É um som muito intenso e agudo que durante a respiração pode aparecer tanto na inspiração quanto na expiração, sendo mais comum na inspiração. Para poder auscultar esse ruído, é bom localizar o local da obstrução, porque é lá onde vai ser mais facilmente reconhecido. Existem algumas doenças relacionadas com esse ruído, como por exemplo, a laringotraqueobronquite, também chamada de croup, e a laringomalácia. Agora a gente vai ouvir um exemplo de estridor. Quanto aos ruídos adventícios descontínuos, eles são constituídos pelos estertores finos, estertores grossos e atrito pleural. Os estertores finos, eles são causados pela abertura das vias aéreas de pequeno calibre que levarão a uma equalização de pressão entre o meio interno do pulmão e o meio externo do ambiente. Essa abertura ela ocorre por causa da pressão do líquido ou secreção presente no parênquima, ou mesmo por alteração de tecidos de suporte dessas vias. Esse som ele vai parecer com uma fricção de cabelo próximo ao ouvido ou ao velcro abrindo. Ele pode ser auscultado do meio para o final da inspiração e está relacionado a edema pulmonar, pneumonia e fibrose pulmonar. Agora vocês poderão auscultar um estertor fino. Já os estertores grossos serão causados pela abertura e fechamento de vias aéreas de maior calibre, contendo secreção viscosa. Eles serão similares ao barulho de um líquido borbulhando, me lembrou tão pouco o sorrisal quando você coloca na água. E eles podem estar presentes tanto na inspiração quanto na expiração. Eles poderão ser auscultados em qualquer região pulmonar e eles estão relacionados a bronquite crônica, bronquiectasia, edema pulmonar, entre outras doenças. Agora você poderá ouvir um estertor grosso.
E como se diferencia um estertor fino de um estertor grosso? Os estertores finos, eles podem desaparecer com a tosse, enquanto o estertor grosso não pode. Os estertores finos, eles podem se alterar com mudança de posição, enquanto os estertores grossos não alteram. Os estertores finos, eles não irradiam para vias aéreas centrais, já os estertores grossos irradiam. Enquanto os estertores finos são auscultados do meio para o final da inspiração, os estertores grossos podem ser auscultados na inspiração e expiração. Quanto ao atrito pleural, ele será causado pela presença de exudato entre os folhetos visceral e parietal. Isso levará a uma fricção, e essa fricção gerará um barulho parecido com um rangido ou fricção de couro, que pode ser auscultado tanto na expiração quanto na inspiração, e ele será melhor auscultado nas regiões inferiores e posteriores do tórax, estando relacionado a processos inflamatórios, neoplasias ou derrame pleural extenso. Agora você poderá auscultar um atrito pleural. A ressonância vocal é a ausculta na parede torácica dos sons produzidos pela voz. O exame é feito a partir da ausculta da fala normal e cochichada. Geralmente, nos adultos, a gente pede para falar 33, mas agora a gente tem que pensar nas particularidades da criança e realizar esse exame enquanto ela fala algo ou até nos conta um segredo para avaliar o cochicho. Em situações normais, esse som da voz é indistinguível e abafado, já que o parênquima pulmonar absorve o som. Em situações anormais, a gente pode ter duas divisões. A primeira é diminuição da ressonância vocal, geralmente encontrado no enfisema e pneumotórax. E o segundo é um aumento dessa ressonância vocal, encontrado em consolidações. Por exemplo, pneumonia bacteriana. Na criança, a gente tem que pensar quando há a tríplice de taquipneia, febre e tosse, mas lembrando que essas síndromes de consolidação pulmonar podem ser tanto inflamatórias como neoplásicas ou pericavitárias. No aumento da ressonância vocal, eu queria destacar a broncofonia, que é um aumento na transmissão do som vocal. Agora a gente vai escutar um exemplo do exame normal da escuta da ressonância vocal. Outras alterações na ausculta para observar a ressonância vocal são as pectorilóquias, que ocorrem quando a ausculta com nitidez da voz falada, na classificação pectorilóquia fônica, e a ausculta com nitidez da voz cochichada, na classificação de pectorilóquia afônica. É importante observar que o aumento e a diminuição da ressonância vocal coincidem com as mesmas modificações do frêmito tóraco-vocal. Isso porque é o mesmo fenômeno, que é a facilitação da chegada das vibrações à parede torácica percebidas pelo tato no frêmito tóraco-vocal ou pelo ouvido na ressonância vocal. Agora a gente vai ouvir um exemplo de comparação de um som normal, uma escuta normal e uma escuta com pectorilóquia. Outra alteração na escuta da ressonância vocal é a chamada egofonia, que é uma forma mais especial de broncofonia, ou seja, é uma broncofonia de qualidade nasalada e metálica. Ela é comparada ao balido de cabra. O exame é feito com o pedido para que o paciente fale a vogal I por um tempo prolongado, e pode ser observado com nitidez a alteração da ausculta. Ela costuma aparecer na parte superior dos derrames pleurais, podendo ser observada também na condensação pulmonar. Agora vamos ouvir um exemplo de egofonia. Então, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos.